2021. Quem quer vencer ele mesmo de verdade? Aleluia. Abra sua Bíblia, Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Eu vou procurar ser bem objetivo nessa palavra e pedir ao Espírito Santo que me dê condição de ministrar essa palavra ao teu coração com graça, com fervor espiritual, com clareza. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Gênesis capítulo 6, 8. Todos acharam? Eu vou estar lendo. Os irmãos, por favor, acompanhem com as suas Bíblias abertas. Diz assim a palavra de Deus: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, e far-lhe-ás andares baixo segundo o terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expiará, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Aí eu vou lá em Mateus capítulo 24, Jesus falando, lá no versículo 37, Jesus diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, eu quero trazer uma proposta para você aqui nessa noite, Igreja Batista Itatiaia. Vença com Deus aprendendo com Noé. Vença com Deus aprendendo com Noé. A história de Noé, ela é super atual, né? Ela foi atual nos dias de Jesus. Jesus falou de Noé. Quando ele quis falar sobre de tempos posteriores, tempos futuros, o próprio Senhor Jesus foi lá atrás e usou a história de Noé. E hoje nós podemos novamente falar de Noé. Então a história de Noé é uma das histórias bíblicas mais contadas, né? Já virou filme, já fizeram vários filmes. O último filme foi bem mentiroso, né? Não tinha nada a ver com a história de Noé, o ator famoso, Russell Crowe e tudo mais, né? Mas irmãos, nada, sabe aquela palavra, sabe aquela frase, nada a ver mesmo, né, com a Bíblia. Mas, irmãos, o fato é que a história de Noé
dentro do contexto bíblico, ela é verdadeira para as nossas vidas, ela tem uma mensagem poderosa para as nossas vidas, de despertamento, de alerta, irmãos, de cuidado com o juízo de Deus, porque esse texto, ele surge dentro de um contexto de juízo. Deus julgou a terra, Deus, irmãos, chegou no limite da sua paciência e falou: não dá mais, eu preciso executar um juízo. Para Deus fazer isso, irmãos, porque o nosso Deus é longânimo, Ele é compassivo, Ele é benigno, Ele é misericordioso. Eu imagino, irmãos, para que Deus Ele chegue a um ponto em que Ele diz: tenho que executar o juízo, é porque realmente um nível chegou a um nível muito elevado. Mas Deus poupou uma família, Deus poupou a família de Noé. E eu quero pensar nessa noite com vocês sobre vencendo, em 2021, aprendendo com Noé, esse homem que andou com Deus, esse homem que foi chamado por Deus, esse homem que foi preservado por Deus, esse homem que foi salvo por Deus dentro de um contexto de juízo divino. E a primeira coisa que eu quero propor para você nessa noite é que aprenda com Noé, perseverando através da sua determinação, da sua resiliência, para alcançar a vitória, a conquista, o sucesso com Deus. A primeira coisa que eu quero enfatizar aqui para você é uma palavra que eu gosto muito. Essa palavra, ela fala muito ao meu coração, e para mim ela é muito cheia de significado. É a palavra perseverança, Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, diz que a igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Os pilares que uniam a igreja eram a doutrina dos apóstolos, o partir do pão, a comunhão, as orações. Mas o que ligava esses 4 pilares era a perseverança. A perseverança, era uma igreja que perseverava. Perseverar é muito importante para cada um de nós nesse início de ano. Nós precisamos perseverar. Noé, irmãos, ele perseverou, porque foi lhe dada uma missão de construir uma arca. E eu pergunto para os irmãos aqui nessa noite: quantos já ouviram aquela história de que Noé demorou 120 anos para construir a arca? Levanta a mão. Não se frustre. Eu fui pesquisar e essa informação ela não condiz, com a realidade. Então foi menos. Mas eu quero que você veja pela Bíblia, eu quero que você tire aí as suas próprias conclusões. A gente vai fazer uma matemática rápida aí. Quem está com a Bíblia aberta aí, Gênesis 5:32. Nós vamos calcular, vou ensinar vocês a calcular aí algumas coisas para vocês entenderem o que eu quero dizer. Gênesis 5:32. Aqui fala da idade de Noé, quando ele gerou Sem, Cão e Jafé. Então aqui em Gênesis 5:32 diz assim: e era Noé da idade de quantos, irmãos? 500 anos, guarda esse número aí, 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. A vida era diferente, irmãos? Um velhinho de 500 anos ainda fazia filhos, 500 anos e o Noé estava lá, Agora, observa só, Gênesis capítulo 7, versículo 10. Gênesis 7, 10 e 11. Vou ler, os irmãos acompanham. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, que o dilúvio chegou no ano 600 da vida de quem, irmãos? De Noé. Então aqui nós temos 2 números. Ele gerou Sem, Cão e Jafé com 500 anos, e quando ele estava com 600 anos, veio o dilúvio. Ou seja, entre 500 e 600 ele teve que construir a arca. Só que aí tem uma situação. Aí você vai em Gênesis 6, 18. Gênesis 6, 18. Diz assim, Gênesis 6, 18: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Ou seja, quando a promessa do dilúvio veio, os filhos dele já tinham
esposas, né? Eles já eram adultos, né? Então, irmãos, a maioria dos estudiosos entende que Noé demorou de 40 a 50 anos para fazer aquela arca, porque os filhos dele já eram adultos quando a promessa veio. Então, de 40 a 50 anos, ninguém sabe precisamente, tá, irmão? Se alguém chegar aqui e falar, eu sei, irmão, duvida, porque ninguém sabe perfeitamente quando realmente Noé, quanto tempo. Os estudiosos entendem que foi de 40 a 50 anos. Só que eu pergunto para os irmãos, de 40 a 50 anos construindo uma arca, é tempo ou não é, irmãos? É muito tempo, irmãos. É muito tempo. Agora imagina, você recebe uma promessa e você tem que trabalhar e esperar 40, 50 anos para aquela promessa se cumprir. E durante esse período, com certeza, situações vieram para desanimar o coração dele. Vieram situações de desânimo, vieram situações de conflito, fora de casa, dentro de casa, porque eu duvido, irmãos, que Noé, em algum momento, ele não teve algum conflito com a sua esposa. Porque imagina, Noé era homem que nem nós, e naquela época só o homem saía para trabalhar e trazer o sustento da família. Como é que é, Noé? Você vai ficar só nessa arca aí, né? Nós temos que trabalhar, nós temos que comer, temos nossos filhos. Então imagina aí, durante 40 anos, 50 anos, Noé teve conflitos dentro de casa, fora de casa. Ele enfrentou oposições daqueles que com certeza não acreditavam em Deus. E Noé teve que enfrentar também as críticas. Eu imagino, irmãos, se coloca no lugar de Noé. Você é um camarada que recebe uma revelação de Deus para construir uma arca, para construir um barco de 300 côvados, isso dá 150 metros, com 30 côvados de altura, isso dá 15 metros, com 50 côvados de largura, isso dá 25 metros de largura. Imagina você construir com andares, 3 andares, num lugar onde não tem mar, num lugar onde não tem rio, num lugar onde não tem água nenhuma. Aí você está lá construindo uma embarcação desse porte. Imagina, irmãos, quantas pessoas chegaram para ele e disseram: o que você está fazendo é ridículo, o que você está fazendo é absurdo, é ridículo, você está fazendo um papel de ridículo construindo essa arca, irmãos. E ele perseverou, mesmo, irmãos, diante de tudo isso, ele perseverou em fazer aquilo que é ridículo aos olhos dos incrédulos. E hoje, irmãos, você não acha que tem muita gente que acha que é ridículo você estar dentro de uma igreja? Você acha que não tem muita gente que acha ridículo você vir aqui entregar um dízimo no altar? Você acha que tem muita gente que fala assim: você vai lá dar dinheiro para o pastor? Fala ou não fala, irmãos? Tem muita gente que acha ridículo você sair segunda, terça, quarta, quinta, sexta e vir numa reunião de oração. Fala assim: você é doido, né? É ridículo você ir lá, ficar com as mãos levantadas, né? Falando com um ser que você não vê, que você chama de Deus, né? Irmãos, é ridículo para muita gente o que nós estamos fazendo aqui. É ridículo para muita gente a nossa postura de fé, a nossa dedicação a Deus. É ridículo, né? Uma pessoa dizer assim, nos dias de hoje: eu casei virgem, né? Cadê o nosso casal abençoado ali, né? O Lucas e a Kézia tiveram, glória a Deus que eles tiveram essa experiência, eles têm um testemunho para contar a vida inteira, né? E eles não têm que ter vergonha disso, eles têm que ter orgulho, né? Nós nos guardamos, nos preservamos, porque nós servimos a Deus com seriedade, irmãos. E são poucas pessoas que têm um testemunho desse para contar. Mas para as pessoas que estão aí fora, irmãos, principalmente nesse mundo de hoje, em que o sexo é uma coisa tão natural no ambiente do namoro, o sexo é tão natural nos relacionamentos casuais, né? Porque hoje existem relacionamentos casuais, sim ou não, irmãos? E isso é comum. Aí você fala assim: eu me guardei, eu não cedi à tentação, fiquei firme até o fim, até colocar a aliança no dedo. Irmãos, tem gente que vai achar ridículo. Só que eu vou dizer uma coisa para você: tudo que o mundo muitas vezes acha ridículo, Deus acha precioso, grandioso, e Ele acha isso tremendo para Ele poder fazer algo grandioso na sua vida. Porque se o mundo te rejeita, Deus te aceita.
Se o mundo não bate palmas para você, se o mundo te critica, se o mundo se opõe a você, Deus te acolhe. O nosso problema é que muitas vezes nós nos preocupamos mais em sermos aceitos pelo mundo do que sermos aceitos por Deus. E essa não era a preocupação de Noé. A palavra de Deus diz que no meio de um ambiente de corrupção, no meio de um ambiente, irmãos, profundamente pecaminoso, Noé andava com Deus. Eu quero dizer para você, querido, você pode andar com Deus hoje, mas você tem que ter peito, você tem que ter coragem para dizer: eu sou de Deus, num ambiente onde Deus não é levado a sério, né? Onde as pessoas muitas vezes não levam a sério Bíblia, né? Para muitas pessoas Bíblia é um livro qualquer, e nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então Noé, ele perseverou em fazer aquilo que para muita gente era ridículo, mas para Deus era precioso, era importante. Eu quero dizer para você, querido, preocupe-se com o que Deus acha precioso, e não com o que a sociedade acha, não com o que o mundo acha, porque no final da sua vida, quem vai te julgar e vai te absolver ou não são as pessoas desse mundo, é o Senhor da glória, é Jesus Cristo de Nazaré, amém? Então é com Ele que você tem que ter um compromisso. E eu quero dizer para você, nós temos que perseverar como crentes, temos que perseverar, eu e você que estamos aqui nessa noite, nós temos que perseverar em não voltar para a velha vida que um dia nós já vivemos, porque todos nós estamos aqui, que passamos por uma experiência de conversão, a gente já teve uma velha vida, sim ou não? Quem já teve uma velha vida aí? Ah, irmãos, eu não era gente boa, hein? Eu não era gente fácil, hein? Eu era difícil, mas Jesus mudou meu coração. Eu tenho uma história antes, eu tenho uma história a ser e tenho uma história a descer, antes de Cristo e depois de Cristo. Eu acredito que muita gente também tem, né, irmãos? E nós temos que ter cuidado para que no momento que a coisa apertar, o cinto apertar na nossa vida espiritual, na nossa caminhada com Deus, a gente não ser tentado a voltar para trás, porque foi isso que aconteceu com o povo no deserto que estava com Moisés. A coisa apertava, eles lembravam de onde? Do Egito. E tinha textos ali no livro de Êxodo que eles falam das cebolas do Egito. Eu não sei se cebola era tão gostoso assim, a cebola do Egito era tão diferente, mas eles lembravam das cebolas do Egito, irmãos, e queriam voltar para o Egito. Irmãos, eles saíram geograficamente do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. Espiritualmente o Egito estava lá. E tem muito crente, irmãos, ainda dentro da igreja assim. Ele saiu da cachaça, ele saiu da bebida, mas a bebida não saiu do coração dele. Ele saiu do bar, mas o bar não saiu do coração dele. Sabe aquele crente que compra uma bebida escondida, leva para casa, amoita, toma uma e outra, né? E acha que ninguém está vendo? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: Deus está vendo. Deus sabe quem você é, e Deus sabe o que você está fazendo. No momento em que ninguém está te vendo, você tem que se preocupar com os olhos de Deus. Nós temos que nos preocupar com os olhos de Deus. Irmãos, tem muita coisa da nossa vida pregressa, da nossa vida passada, que não pode mais voltar a ser real na nossa vida hoje. Por quê? Porque nós estamos caminhando para um juízo. Assim como aquele povo caminhava para um juízo, nós também estamos caminhando. Por isso que Jesus diz: assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ele está dizendo assim: olha para trás, porque lá atrás vocês têm um exemplo sobre o que acontecerá lá na frente. O passado fala do futuro. Então lá no passado, agora Jesus falando, nos dias de Noé, eles casavam, bebiam, comiam, davam-se em casamento, até que o dilúvio veio e pegou todo mundo de surpresa. Aí a gente fala assim: mas pastor, Jesus falou de comer, de beber, de casar, não tem nada de errado com isso. E realmente não tem. O problema é quando nós começamos a viver somente para a nossa vida nessa terra e esquecemos da nossa vida com o Senhor na glória. Então, quando Jesus fala nesse aspecto, Ele está dizendo nessa atenção demasiada, nessa atenção, irmãos, que nós damos de forma extrema às coisas deste mundo e esquecemos da eternidade. Então, cuidado, persevere
em não permitir que o seu coração volte a desejar as coisas que um dia já fizeram parte da sua vida, Persevere na determinação, na resiliência. Irmãos, a perseverança é uma moeda de duas faces. A face da ação é a determinação. Então, quando você pensa na ação da perseverança, você pensa na determinação, que é aquela atitude de você manter o foco. Você tem que manter o foco, e todo obstáculo que se colocar entre você e o foco que você tem que alcançar, você precisa vencer, você precisa transpor. Nada pode tirar você do foco. Então vem os problemas, vem as dificuldades, vem as lutas, mas eu tenho um foco, e eu sou determinado, e eu vou vencer. Não tem obstáculo que vai me parar, eu vou adiante. Isso é determinação. Então quem é perseverante tem que ser determinado. Então, se você tem objetivos para 2021 na sua vida espiritual, você precisa ser determinado. E a resiliência é a resistência da perseverança. É aquela situação em que você é duramente golpeado por alguma situação, aquilo te derruba, você cai, mas você se levanta e prossegue novamente. Você não fica caído. Aí eu quero entrar nesses dois termos com vocês nessa noite: determinação e resiliência. Determinação, você tem que manter o foco na tua salvação. Noé, ele tinha um foco naquilo que dava a ele segurança de salvação, e o foco de Noé era o barco, era a arca, sim ou não, irmãos? Então o foco dele estava lá. Vinham as críticas, vinham as dificuldades, mas ele estava focado, né? Ele foi determinado nesse sentido. E eu e você temos que manter o foco naquilo que nos dá segurança na nossa salvação. Nós temos que manter o foco em Jesus. Manter o foco em Jesus significa manter o foco numa vida de santidade. Amém, irmãos? Vou repetir: manter o foco em Cristo significa manter o foco numa vida de santidade. Você não pode perder esse foco na sua vida. 2021 você tem que declarar: eu serei santo. Não tem nada que me impeça de viver para a glória de Deus. A minha vida é do Senhor. Tudo aquilo que vai tirar o foco da minha vida em relação à santidade, eu vou tirar fora. Se a sua televisão, se o grupinho de amigos com quem você sai para jogar bola está tirando o foco do seu coração em relação a ser santo, você tem que entender o que é mais importante para você: santidade ou essas outras situações. Então tem coisas que vão vir para tirar o nosso foco, e nós precisamos entender o que é mais importante, o que é prioridade. Então, se você quer manter o foco naquilo que te dá segurança da sua salvação, você tem que manter o seu foco em Jesus. Isso significa manter o foco numa vida de santidade, numa vida de renúncia, de abandono do pecado, de dizer não àquilo que é pecaminoso, de dizer não ao erro. Porque, irmãos, o erro está aí à nossa volta, o pecado está aí à nossa volta. Nós não precisamos fazer força para pecar, basta nós vacilarmos, basta nós, irmãos, abrirmos a guarda. Nós temos que estar constantemente focados: eu sou de Jesus, a minha vida pertence a Ele. Então eu tenho que ter foco. Eu tenho que ter foco na obediência, o que, irmãos? A palavra de Deus. Eu tenho que ter foco. Eu tenho que ter foco, irmãos, em amar, em praticar o amor. Eu tenho que ter foco naquilo que vai me dar segurança de salvação. Eu tenho que ter foco em fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Resiliência. Eu tenho, irmãos, que me levantar quando eu cair. Quando eu cair diante do pecado. Sabia que você pode cair diante do pecado? Eu sei que você é um crente dedicado, eu sei que você é um crente conhecedor da palavra, mas você ainda é um crente suscetível ao erro. Você ainda é um crente que é um ser humano e que vacila e que muitas vezes pode cair. E quando você cair diante do pecado, o pecado te derrubar,
lembre-se da graça, olhe para a cruz. Lá Jesus te libertou, lá Jesus quebrou e destruiu a aliança que você tinha com o pecado. Então, quando você cair diante do pecado, você não precisa ficar caído, você pode se levantar em Cristo. Você pode se levantar no Senhor Jesus, porque Ele é gracioso. O que diz a palavra de Deus? Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, se você cair, Jesus já está pronto para te levantar. Amém, irmãos? Se você cair, o mesmo Jesus que morreu na cruz e que lá atrás te deu nova vida, Ele te levanta de novo. Basta você ter humildade, basta você confessar, basta você se arrepender de coração sincero, e Ele te levanta, Ele te põe em pé de novo. Muitas vezes nós caímos, podemos cair, mas o Senhor Jesus é a nossa salvação. Ele é aquele que nos levanta. Se você cair diante dos problemas, porque às vezes, irmãos, o crente ele não cai diante do pecado, mas ele cai diante de um problema que é maior do que ele. Às vezes vem um problema na nossa vida financeira, às vezes vem um problema na nossa vida familiar, às vezes vem um problema em forma de enfermidade e nos derruba e nos coloca no chão. A gente fica assim, que nem aquele lutador de boxe que levou vários golpes e está prestes a cair. Só que o mesmo Jesus que te levantou quando você caiu diante do pecado, Ele também te levanta diante das suas lutas, diante das suas aflições. E Ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nessa noite, eu não sei qual é a opressão que tem vindo sobre você, eu não sei qual é a dificuldade que tem vindo contra a sua vida, eu não sei o que tem tentado te derrubar, mas eu conheço alguém que tem poder para te levantar. Jesus. Irmãos, nós não precisamos ficar caídos, nós temos alguém que nos levanta todos os dias, porque as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida a cada manhã, ou seja, todas as manhãs as misericórdias de Deus são sobre nós. Hoje, quando você acordou nesse domingão, a misericórdia de Deus estava sobre a sua vida, para te levantar, para te colocar em pé novamente. Então persevere. Quem persevera tem muito mais condição de alcançar vitórias do que aquele que desiste no meio do caminho. Eu não esqueço, irmãos, esse ano não teve São Silvestre, mas 2019 teve. Eu não esqueço do final daquela corrida, em que o atleta, parece que de Uganda, já estava com a vitória na mão, faltando poucos metros para ele passar a faixa de chegada, e o queniano vinha lá atrás. Eu falei, finalmente um queniano não vai ganhar, né? Porque só dá queniano na São Silvestre, só entra ano, sai ano, só os quenianos ganham. E eu falei, olha, aí já começaram a falar os repórteres, nunca nesse país alguém venceu uma São Silvestre, já estava entregando o prêmio para ele, quando faltava 2 metros para ele atravessar a faixa, o queniano alcançou, pulou na frente dele e ganhou. Aí eu pergunto, o que levou aquele homem que estava atrás a ganhar? A sua perseverança. Ele não desistiu, porque todo mundo já considerava ele um derrotado, porque todo mundo considerava ele um derrotado, e o outro um ganhador, mas o derrotado foi perseverante, e se tornou vitorioso, e o que parecia vitorioso, se tornou o derrotado, porque relaxou no final, relaxou. Fala para o seu irmão aí, ó, não relaxa no final. Tem crente que relaxa no final, irmãos, mas sabe aquele crente que ele começa bem a vida cristã, orando, lendo a Bíblia, estando na igreja, aí vai passando o tempo, seria 3 vezes, ele vai 2 vezes só. Se ele orava meia hora em casa, ele passa a orar 10 minutos, e aí ele vai relaxando,
Quando ele vê, ele está ficando para trás, e outros que estavam atrás estão indo adiante. Queridos, a história das 10 virgens é esse exemplo claro para nós. 5 foram prudentes e permaneceram perseverantes até o fim, e 5 relaxaram. Precisa, o azeite que eu tenho dá. Eu quero dizer para você, querido, o azeite que você tem precisa ser renovado todos os dias. Você que não coloca azeite na sua lamparina para você ver onde você vai parar. Você que não se preocupe em fazer da sua vida um recipiente cheio do óleo, da presença, da unção do Espírito Santo. Você que não se preocupe com o propósito da busca, para você ver se você vai chegar até o final. Irmãos, a busca ela tem que ser constante, para que nós possamos estar cheios da presença de Deus. A boca fala o que o coração está cheio. Tem crente que se abrir a boca não vai sair muita coisa relacionada à Bíblia. Por quê? Porque está vazio da palavra de Deus. Então nós precisamos ter esse cuidado. Vença em 2021 aprendendo com Noé. Saiba demonstrar a sua fé em Deus através da sua fidelidade. Sabe qual é o produto mais precioso da fé? É a fidelidade. Como é que você julga alguém que tem fé? Eu já vi gente falar assim: fulano tem fé, hein, pastor? Quando ele pede algo para Deus, Deus dá, hein? Quando ele pede algo para Deus, aquilo acontece. A pessoa tem muita fé. Quem já ouviu isso? Pois é, às vezes a gente entende fé, ou a maior obra da fé, como o poder da fé, na seguinte situação: a maior obra da fé é o poder que ela tem de fazer Deus fazer o que nós queremos, quando na realidade a maior obra da fé é o poder que ela tem de fazer nós fazermos o que Deus quer. A maior obra da fé não é Deus ser fiel a nós, é nós sermos fiéis a Deus. Não é Deus fazer o que nós queremos, é nós fazermos o que Deus quer. Irmãos, é bonito a gente olhar essa fé, que é um dom, porque a Bíblia diz que existe o dom da fé. Mas quando eu falo de fé aqui, eu não estou falando de dom, eu estou falando de um princípio de relacionamento com Deus, que é a fé genérica, que é a fé que todo crente tem que ter, que é a fé que nos leva a um relacionamento de intimidade com Deus, que é a fé que nos leva, irmãos, a nos dobrarmos diante de Deus, a sermos fiéis a Deus, num ambiente de infidelidade. E Noé era essa pessoa. No ambiente de infidelidade, ele conseguia ser fiel. Eu pergunto para os irmãos: na época de Noé tinha violência? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Tinha imoralidade, fornicação, adultério, homicídio? Tinha tudo isso, irmãos. E por que Noé não se corrompeu com nada disso? Porque a fé dele dizia para ele assim: você foi chamado para ser fiel a Deus. Você, Noé, foi chamado para ser fiel a Deus. O que a sua fé tem falado com você sobre a sua fidelidade? O que a sua fé tem falado com você sobre ser fiel a Deus? Porque a fidelidade, irmãos, é o caminho que Deus escolhe para ser o trampolim que Ele vai usar para nos promover em muitas situações. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu já disse isso aqui na igreja. Essa frase não é de hoje, não é inédita, mas eu gosto de lembrar dessa frase, porque essa promessa não é para os crentes, essa promessa é para o crente fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Essa promessa não é para todos os crentes, é para o crente que é fiel. Então ela é um trampolim para você alcançar coisas maiores. Se você quer coisas maiores em 2021, quem quer coisas maiores em 2021? Deus já está te dando a dica: seja fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Senhor, eu fui fiel no pouco em 2020. Aí Deus fala: então em 2021
te colocarei sobre muito. Vou te promover, vou te projetar, porque foste fiel. Salmo 101:6 diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra, e Ele os procura para com eles estar. Ou seja, Deus procura quem é fiel. Deus tem prazer na fidelidade, porque a fidelidade faz parte do seu caráter. A Bíblia diz que Deus, Ele não pode negar-se a si mesmo. Se nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Então Deus é fiel. Então quando nós vivemos infidelidade, nós estamos vivendo algo que Deus vive 24 horas por dia, porque Deus é fiel 24 horas por dia, nós não. Então quando a gente é fiel, a gente agrada o coração de Deus, porque Ele é fiel sempre. A fidelidade é a característica daquele que não trai a pessoa que ama. A fidelidade é a característica daquele que não trai a pessoa que ama. Se eu perguntar aqui para as mulheres: você prefere um marido fiel ou um marido honesto? Talvez vão falar os dois, né, pastor? Mas vou dar um exemplo. O honesto, o sincero, é aquele que ele se compromete com a verdade. Talvez ele vai chegar para você, esposa, e dizer: olha, mulher, tu sabe que eu te amo, mas eu tenho que ser sincero e honesto. Eu te traí, mas estou confessando, pedindo perdão e tudo mais. Foi sincero e foi honesto. Aí chega o fiel: olha, eu fui tentado, quase, mas eu não te traí. O meu amor por ti não vacilou. O que você prefere, honesto ou fiel? As mulheres que estão aí, levanta a mão para o fiel. Fiel ganhou de lavada, né? Não precisa nem fazer perguntas. Existem momentos na vida em que nós temos que ser sinceros e honestos, reconhecer que erramos, reconhecer que falhamos, pedirmos perdão para as pessoas que amamos, né? Não estou dizendo que aquele primeiro, ele vamos dizer assim, ele não merece também ser perdoado, aceito novamente, mas eu estou dizendo que a fidelidade, ela te mantém numa posição em que o outro não precisa te perdoar, em que o outro não precisa fazer um sacrifício para estar com você. Por quê? Porque a fidelidade garante que o amor se faz presente, real, e não foi balançado por nada. Então Deus, Ele espera de nós fidelidade. Ele não quer que a gente traia Ele com o mundo, com o pecado. Às vezes nós somos tentados a trair a Deus, e nós temos, quando nós traímos a Deus com alguma coisa que é pecaminosa, nós temos que pedir perdão, mas procurarmos ser fiéis. Quem quer ser fiel aí? Vença em 2021. Vença em 2021, tendo paciência para esperar Deus cumprir a sua promessa. Paciência é a capacidade de esperar o momento certo das coisas acontecerem. Existem coisas que vão acontecer no momento certo, e até acontecer nós temos que esperar. Nós temos que esperar. Quantos aí tem menos de 18 anos? Tem alguém com menos de 18 anos aí? Ah, o Vinícius, tem ali a jovem, namorada, né? Vinícius, você tem quantos anos? 16. Você pode começar a dirigir amanhã? Dirigir um carro? Tem que esperar quantos anos? 2. Então não tem jeito. O Vinícius vai ter que esperar no mínimo 2 anos, porque ele tem 16. Ou seja, tem coisa na nossa vida que a gente quer, mas a gente não
Pode. Porque nós não estamos preparados. Não estamos preparados. Assim, irmãos, foi com Noé. Ele teve que esperar o tempo que Deus havia determinado. Quando nós queremos adiantar as coisas, nós complicamos a nossa vida. Existem pessoas na Bíblia que perderam bênçãos porque quiseram adiantar situações. Abraão, por exemplo, recebeu uma promessa. Ele e Sara receberam uma promessa que eles seriam pais do descendente que seria o portador da bênção. Só que estava demorando. Na visão deles estava demorando. Aí eles tiveram a ideia de chamar Agar, e Agar entrou em cena, e aí Abraão teve relações com Agar, e aí Agar teve um filho de Abraão. Só que não era o filho da promessa. Ali foi criado o que? Um problema. O problema foi criado por quê, irmãos? Falta de paciência. Falta de paciência. Precipitação, ansiedade. Eu quero perguntar aqui a você nessa noite: quem muitas vezes aí é um pouquinho ansioso? Vamos começar com um pouquinho ansioso. Quem é médio ansioso? Quem é super ansioso? Os ansiosos estão com medo de levantar a mão. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem quanto ao comer, ao vestir, ao beber, porque Deus conhece a sua necessidade. Aí o Senhor diz assim: olha as aves do céu, que não plantam, nem colhem em celeiros, vê como o Pai cuida delas. Olha o lírio do campo, nem Salomão, com todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Se Deus cuida da erva que hoje existe, amanhã lançada no fogo, não terá cuidado de vós? O que eu quero dizer para você nessa noite? Não deixe a ansiedade atrapalhar os seus caminhos em 2021. Existem coisas que você tem que esperar com paciência. E enquanto você espera, trabalhe para o Senhor. Pastor, o que eu tenho que fazer enquanto eu estou esperando? Espere trabalhando, espere servindo, espere fazendo a obra de Deus. O que Noé fez? Enquanto ele esperava, ele trabalhava. Ele era alguém que foi chamado para ser salvo, mas também para promover salvação de outras pessoas. Eu e você fomos chamados para sermos salvos, mas também para levarmos salvação, para levarmos outras pessoas conosco para a salvação. E nós temos que fazer isso, irmãos. Eu e você precisamos nos preocupar com quem não está salvo, primeiro dentro da nossa casa. Tem gente que não está salvo dentro da sua casa? Então comece por aí. Sabe aonde é a sua Jerusalém, o seu confim da terra? Primeiro é dentro da sua casa. Tem gente lá que ainda não levantou a mão para Jesus, e muitas vezes nós estamos vivendo dia após dia e não estamos preocupados com a salvação dessas pessoas. Então, tem pais que têm filhos que não estão salvos, tem filhos que têm pais que não estão salvos. Enfim, nós precisamos trabalhar pela salvação dessas pessoas. Como que eu vou trabalhar, pastor? Colocando essas pessoas no joelho. Se a pessoa que você quer que seja salva tem um problema muito sério de libertação, vem orar por essa pessoa aqui na igreja. Porque senão você fica levando pancada em casa, fica doente, fica mal. Ah, pastor, eu estou orando pelo meu filho, pela minha filha, pela minha cunhada, pelo meu fulano. Só que às vezes a pessoa tem um problema tão pesado espiritual que você começa a levar pancada. Vem orar na igreja, vem orar na igreja, faz meia hora de jejum, de oração para as pessoas e vem orar aqui na casa de Deus. Coloca essa pessoa diante de Deus, e quando você tiver a oportunidade, prega o evangelho para ela. Fala de João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, irmãos, é muito claro. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele pegou o que Ele tinha de mais precioso, o seu único Filho,
e o entregou para nós, para morrer na cruz por nós, para que aquele que nele crê no seu sacrifício, crê no poder do seu sangue, confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, essa pessoa receba a salvação na hora, essa pessoa receba a libertação na hora, porque quando Jesus entra na vida de alguém, de verdade aquela pessoa começa a viver libertação. Então Noé era alguém que tinha que trabalhar com a salvação, ele era no meio de um ambiente de juízo, aquele que tinha, irmãos, a incumbência de promover salvação. Pensa nisso, no ambiente de juízo, no ambiente de corrupção, no ambiente de maldade, tinha alguém que tinha, irmãos, o selo da salvação, tinha alguém que tinha a incumbência de ser alguém, a incumbência de ser um agente de salvação. Eu e você somos agentes de salvação nesse tempo. O mundo está se perdendo, tem muita gente lá fora se corrompendo, mas você tem salvação, e essa salvação pode ser compartilhada. Amém, irmãos? Essa salvação não é só tua, essa salvação ela pode ser transferida, compartilhada com outras pessoas. Então nessa noite, espera, mas espera sendo evangelista, espera fazendo missões, espera proclamando a salvação, porque tem muita gente aí fora que precisa ser salvo. Espera fazendo o que é certo aos olhos de Deus. Enquanto você está esperando Deus cumprir a promessa, espera fazendo o que é certo aos olhos de Deus, fazendo o que é certo no amor. Quem ama perdoa, amém, irmãos? Quem ama compreende, quem ama suporta, quem ama, irmãos, não guarda mágoa, faz o que é certo no amor. Você está esperando o cumprimento de uma promessa, ela vai se cumprir. Espera fazendo o que é certo no seu trabalho, o que é certo no seu casamento, o que é certo na igreja e fora da igreja, o que é certo no trânsito. Espere fazendo o que é certo, porque, irmãos, Deus vai cumprir a sua promessa. Assim como Ele cumpriu na vida de Noé, Ele vai cumprir na sua, Ele vai cumprir na minha. Noé estava caminhando em direção à salvação, nós também. Noé estava, irmãos, debaixo de uma promessa, nós também. O Deus que fez a promessa para Noé é o mesmo Deus que fez a promessa para nós. Então nós podemos crer que assim como Ele cumpriu no passado, Ele vai cumprir hoje também, porque é o mesmo Deus. Ele faz as coisas com fidelidade. Então nessa noite, eu quero que você receba essa palavra no seu coração. Nós queremos vencer em 2021, mas vai ter que ser com perseverança. As vitórias que Deus quer te dar virão, mas você vai ter que perseverar. Não vai vir sem luta, não vai vir sem enfrentar desafios, não vai vir sem sacrifício. Virá, mas você vai ter que se esforçar, enfrentar lutas, desafios, sacrifícios, porque foi isso que aconteceu com Noé, e isso precisa acontecer conosco também nos nossos dias. Só que o Senhor vai nos dar a vitória no final. Amém, irmãos? Quero que vocês se coloquem em pé nesse momento. Eu quero convidar você. Nesse momento nós vamos estar, eu quero estar orando pelas pessoas que precisam de libertação já, né? Que já vão entrar em campanha de oração já. Então, que a Liliane e o Carlinho venham aqui na frente, e quem mais tem necessidade, vem aqui à frente, que eu vou